Pronto, eu acho que agora nós estamos ao vivo. Então, bom dia. Vamos iniciar uma live com a professora Adara Campos. Antes, eu gostaria de agradecer a oportunidade à Escola Superior de Advocacia do Distrito Federal, na pessoa do seu diretor, Dr. Fabiano Jantalha. Gostaria de agradecer ao ABDF, na pessoa do seu presidente, Délio Lins e Silva. Gostaria de agradecer a Caixa de Assistência aos Advogados, na pessoa do seu presidente, Eduardo Shoa. Vocês todos, muita gratidão por acreditarem no movimento sistêmico, por darem apoio e darem espaço para essa nossa Comissão de Direito Sistêmico. Gratidão. Agora é esperar a doutora Adara logar para que a gente possa iniciar essa nossa jornada através do movimento sistêmico, através do direito sistêmico, da pandemia, dos desafios e das oportunidades. Pronto, ela chegou aqui, já botei para aceitar. Vamos lá aceitar. Agora eu acho que ela já está chegando. Muito bom. Bom dia, Bom dia, tudo bom? tudo jóia? A, Como dem vai? a demora foi em razão da minha inabilidade com essas novas tecnologias. Para achar a bolinha, mas tá tranquilo. Dentro dessa nova perspectiva do novo normal, eu me insiro exatamente nesse conceito, que a partir desse desafio imposto a todos nós, eu resolvi aderir às mídias sociais. Então, agora, há menos de um mês, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, e estou nesse novo mundo. Bom dia, Bom dia, tá arrasando aí. Você tá muito bem para quem acabou de entrar nas mídias sociais. Tá de parabéns. obrigado. Eu já fiz os agradecimentos iniciais, mas também não posso deixar de agradecer a todo o movimento sistêmico que nos trouxe até aqui. Dizer que, a fazer a apresentação da Dara, a Dara é uma amiga, a Dara é a nossa professora, a Dara é formada em contabilidade, é bacharel em direito, é pós-graduada, é mestre em direitos humanos pelo UNB, é servidora pública concursada, lotada no Tribunal Superior do Trabalho, é autora de 2 livros, um inédito e um que se chama Constelações do Judiciário. Esse aí, muito bom. E o outro que vai ser lançado. E aí, Adara, eu já abro fazendo um convite a você e todos aqueles que estão nos ouvindo, estão nos vendo, para o lançamento do seu segundo livro pela OABDF, Maravilha. na nossa reunião que ocorre toda primeira quarta-feira do mês, a reunião da Comissão de Direito Sistêmico, que você faz parte, que você é a nossa consultora, ou como você gosta de dizer, você é a nossa chefe de bateria. Isso. Eu convido A madrinha, madrinha de bateria. a bateria. E o convite é para você fazer esse lançamento a partir de uma palestra em agosto, na primeira quarta-feira de agosto, com pauta única da reunião da Comissão de Direito Sistêmico da OABDF. Fica aqui o convite, espero que você aceite. Mas antes de passar a palavra Já para você, está aceito e agradeço. muito obrigado. Eu já gostaria de abrir essa nossa conversa, esse nosso bate-papo sobre sistêmico, pandemia, desafios e oportunidades, fazendo uma lembrança, fazendo uma conexão com o mito da caverna. E aí, o mito da caverna de Platão, escrito há 380, 370 anos antes de Cristo, e tão agora conectado com esse desafio que nós estamos vivendo, que o mundo passa, do coronavírus. E eu faço referência a esse mito até para poder nos conectar, nos ampliar a nossa visão e alcançar aqueles outros níveis que o Carl Jung costuma dizer que se refere aos arquétipos. Arquétipos como padrão coletivo de comportamento. Ou o Jung
trata do conceito de consciente coletivo. Então, a partir dessas referências, fazendo menção ao simbolismo do mito da caverna, relembrando aqui na Escola Superior de Advocacia do Distrito Federal, talvez em razão de termos muitos alunos nos prestigiando com a presença, fazer referência ao mito e relembrar o mito. O mito é aquele que diz que as pessoas estavam presas desde o nascimento, pelo pescoço e pelas pernas, voltadas para o fundo da caverna, de frente para o muro, e não conseguiam olhar para trás. E na entrada da caverna, nós tínhamos uma fogueira. E em frente à fogueira, outras pessoas passavam livremente, conversando, fazendo barulho, com seus utensílios, com os barulhos dos utensílios, com os animais, com os barulhos dos animais. E na caverna, no fundo da caverna, para aqueles que estavam aprisionados, só chegava a imagem refletida no muro, só chegava o som entrecortado do que acontecia lá fora. Até que um dia, um desses prisioneiros conseguiu se libertar. E ao se libertar, ele foi em direção à luz. Ele foi em direção à abertura da caverna. E lá chegando, a primeira sensação, a primeira conexão que ele fez com seus 5 sentidos foi da visão. Antes, uma visão acostumada à escuridão. Agora, cego em razão da luz do sol. Ele teve que se adaptar. Ele teve que se reinventar. E ao se reinventar, ele pôde ter a visão das pessoas, a visão do céu, a visão do sol, a visão do todo. E nesse sentido, ele ficou maravilhado. Também ele se maravilhou com as outras sensações que ele pôde experimentar. O sol bateu na sua pele e ele sentiu calor. E ele gostou. E tão maravilhado com aquilo tudo que se apresentava à sua frente, ele ainda teve medo. Ele teve medo porque o medo, nós temos medo quando nós não conhecemos o futuro. E a partir do momento que a gente conhece um pouco do que vem à frente, já não temos mais medo. Nos reinventamos, nos redefinimos a partir da situação posta. E dentro dessa situação, ele se recordou daqueles com que ele conviveu desde o nascimento, os prisioneiros que continuavam no fundo da caverna. Então ele voltou. Ele voltou para o fundo da caverna. Ele voltou para contar da forma mais fidedigna possível toda aquela nova experiência que ele viveu. Toda aquela bela experiência que ele viveu. E ao contar para os outros prisioneiros do fundo da caverna escura o que tinha acontecido, recebeu reações diversas. Uns disseram que ele estava louco. Outros também sentiram medo. Preferiam ficar na segurança do fundo da caverna, onde eles já conheciam tudo o que poderia acontecer. Todos os dias, todas as horas, todos os anos. Eles estavam no conforto dos seus hábitos. Mas mesmo assim, ele se manteve no fundo da caverna, conversando, contando e buscando levar outros para conhecer o mundo que havia fora da caverna. Eu fiz essa referência, Dara, em razão das conexões que nós podemos traçar do mito da caverna e da pandemia. A cegueira à frente da luz, o medo do fundo da caverna, o medo fora da caverna, a responsabilidade pelas suas decisões, a solidariedade, a compreensão de algo maior, a vontade de estar com todos. O amor.
Eu acho que a partir disso, Odara, a gente pode iniciar a nossa conversa, convidando a todos a olharem de onde estiverem, a pensarem de onde estiverem no fundo da caverna. E como esse desafio pode nos dar a oportunidade de nos reinventarmos, Uhum. de nos recriarmos. É isso. Muito bom, gostei demais da abertura. É sempre bom ouvir histórias e mitos, principalmente porque eles falam, que nem você muito bem colocou, né? Nos tocam a alma. E esse mito do Platão, acho que você escolheu a dedo, tem muito a ver com a pandemia, né? Todos nós temos que nos reinventar e aí fazer esse mergulho na caverna, né? Que é um mergulho aí como você bem colocou, no inconsciente, nos nossos medos, nas nossas sombras, né? E passar por essa reinvenção também tem a ver com o tema que a gente trouxe hoje, que é a proposta de falar um pouco do direito sistêmico, falar um pouco desses novos aportes que estão chegando aí no exercício da advocacia e também para os outros operadores do direito, mas aqui prestigiando a casa e eu não tenho como iniciar sem agradecer, né? Agradecer a você pelo convite, agradecer ao presidente Délio, que abre esse espaço de fala para tantas pessoas, e agradecer à ESA, que é a nossa escola querida, inclusive que já tivemos a oportunidade de estudarmos juntos o direito sistêmico nos corredores da ESA, né? Então, se aqueles bons tempos deixam saudade, né, hoje a gente tem a oportunidade de se reinventar e continuar falando desse tema num ambiente virtual que a gente vai alcançar, né, às vezes mais pessoas e poder voltar também para esses colegas que estavam com a gente, lembrar a eles que alguns estão ainda, né, no mito da caverna, alguns estão paralisados aí pela pandemia, pelo medo, mas a vida continua e a gente precisa fazer as reinvenções. Você mesmo acabou de colocar que iniciou suas mídias digitais agora, né? Você não gostava, não curtia, sempre foi um homem de muita família, que gosta de ficar mais quietinho em casa e agora está tendo que fazer essa partilha aí. Então, doutor Rodrigo, eu queria começar explicando o que é o direito sistêmico, porque a gente até estava comentando, né, em relação a esse tema, fizemos vários debates, inclusive nas comissões, e muitos operadores do direito estudam na graduação aqueles princípios de hermenêutica jurídica, os princípios de interpretação do direito. E dentro desses princípios, nós temos lá o princípio histórico, né, aquele princípio que vai lá na origem das leis, temos o princípio também que quando você vai estudar o nascimento da lei, a origem lá dos debates legislativos, e nós temos o princípio sistêmico, que é olhar o direito como uma unidade. Mas, na verdade, a expressão direito sistêmico, que foi uma expressão cunhada aí pelo Dr. Storch, no interior da Bahia, quando começou a utilizar os princípios sistêmicos em audiências, né, e em partes que estavam em situação de litígio, essa expressão direito sistêmico não tem a ver com aquele princípio sistêmico de aplicação do direito, de hermenêutica. Então, eu acho bacana a gente começar, já que estamos na ESA, né, já que estamos numa escola superior da advocacia, você já começou com a primeira lição, que é do mito da caverna, muito bem escolhida, a dedo, né? Começou também explicando essa questão da atuação inconsciente, da atuação do medo, explicou a importância de se reinventar. Então, acho importante explicar que o direito sistêmico ele não tem a ver com essa, esse princípio sistêmico de que o direito deve ser interpretado dentro de um contexto maior, né? O direito público ele conversa com o direito privado, né? O direito constitucional conversa com o direito administrativo, o direito trabalhista ele tem que observar também o direito empresarial. Então, a primeira lição é isso, não é isso. Então, o que seria o direito sistêmico? O direito sistêmico ele pode ser explicado e traduzido, né, como a aplicação desse princípio sistêmico, que são as três leis sistêmicas, que depois eu vou passar para você explicar numa linguagem advocatícia mais acessível para o público que nos assiste, que a gente está prestigiando a casa. Né? Mas o direito sistêmico seria, então, a aplicação do pensamento sistêmico complexo, né, na aplicação do direito, seja
você lidando com o cliente no escritório de advocacia, seja um magistrado na hora que vai proferir uma sentença, né? Ou seja, no servidor, na hora que está no balcão atendendo a parte. Então, é compreender que aquele ser humano, aquela pessoa que está na sua frente, ela tem regras inconscientes de atuação, né? Ela funciona dentro do pensamento sistêmico complexo e não dentro do pensamento cartesiano. Então, para o direito sistêmico, não importa muito certo, errado, bom e mal, importa compreender esse ser humano dentro de uma totalidade, e essa totalidade implica desde o seu sistema familiar até os grupos relacionais que ele pertence. Então, vou passar a palavra para você explicar um pouquinho para a gente essas leis sistêmicas, né, e continuar esse conceito que eu estou aqui trazendo para os nossos queridos ouvintes, para as pessoas que estão nos acompanhando, e já desejando aí uma semana abençoada para todos nós. Acho que nós começamos muito bem a semana, né? Trazendo um tema que é um tema que está em pauta, né? Que você depois a gente vai falar aí dos novos normais, né? O que é novo normal agora? Novo normal agora é conversar em live, não é conversar no telefone, não é conversar no WhatsApp, é o novo normal. Então, o direito sistêmico é uma proposta, sim, de humanização da justiça, e uma proposta de, inclusive, incluir esses princípios sistêmicos na formação dos operadores do direito. Né? Podemos pensar um curso de princípios sistêmicos ao exercício da advocacia. Muito bom. Eu pego o gancho e falo dessa última parte, da necessidade da gente rever a formação profissional do operador do direito. Hoje, nas Uhum. faculdades, nós temos um viés de formação por oposição. Para que um ganhe, outro tem que perder. A proposta do direito sistêmico é exatamente ampliar essa visão e adicionar na formação do operador do direito, e aí não só do advogado, do magistrado, Uhum. do promotor, do servidor, todos aqueles que de alguma forma atuam com o direito. Passar a ser, passar a formação deles a compreender também a questão da colaboração, um advogado colaborativo. E aí eu estou Uhum. falando da questão da, dos jogos. Me faltou aqui a teoria dos jogos. Pronto, voltei. Uhum. Jogos, a teoria dos jogos que veio naquele que as pessoas podem se recordar a partir daquele filme Mente Brilhante. Ele trata exatamente disso que estou falando agora, que uma postura colaborativa você vai ter um resultado ótimo maior do que uma postura por oposição, onde para que um ganhe, outro tem que perder. Então, a partir de uma postura colaborativa, você vai ter uma situação de ganha-ganha. Ambas as partes vão ter um resultado ótimo. É a partir da teoria dos jogos aplicada ao direito, e essa é uma proposta também da Comissão de Direito Sistêmico, do movimento sistêmico como um todo. Você pediu para falar um pouquinho das questões dos princípios sistêmicos aplicados ao direito. Então, é interessante recordar e aqui honrar Bert Hellinger, que é o psicoterapeuta alemão que foi o idealizador dos princípios sistêmicos, das leis sistêmicas. E quais são essas leis? É a lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio entre dar e receber. A Uhum. partir dessas leis, nós iremos na origem do litígio. Em que sentido? Observando o sistema atual familiar, originário familiar, como está em relação a essas leis, nós podemos verificar a existência de um desequilíbrio. E a partir desse desequilíbrio surge o litígio, que depois se transforma num processo judicial. Pode vir a se transformar num processo judicial. Então, a atuação do advogado sistêmico é como costuma-se dizer que o advogado é o primeiro juiz da causa. Nós podemos entender que antes mesmo de judicializar a questão apresentada pelo cliente, o advogado sistêmico tem ferramentas para buscar com o cliente construir uma solução viável
para o problema apresentado, para o desafio que ele apresenta. Nesse sentido, Adara, você é uma das pessoas mais abalizadas para tratar a questão da origem do conflito, porque você faz uma reflexão sobre isso no seu livro, Constelações no Judiciário. Eu gostaria que você falasse um pouco da origem do litígio. Tá. Bom, eu coloco no livro uma teoria que é muito divulgada, que é do direito de acesso à justiça, feito pelo professor Capelletti. Ele fala que o direito passou por três grandes ondas, né, nas quais a gente enquadraria aí o direito sistêmico na terceira onda, fazendo assim uma tradução moderna, né, um novo normal para a teoria do Capelletti. Então, ele coloca muito que a primeira onda diz respeito à entrada dessa assistência judiciária gratuita, quando muitas pessoas não tinham esse direito de acesso à justiça por questões financeiras, por questões econômicas. Então, surge aí esse movimento de incluir essas pessoas, né, que não podem e elas não, por exemplo, ficam isentas de custas, isentas de pagamento de outras taxas judiciárias. Depois nós tivemos aí a segunda onda que diz respeito aos direitos coletivos, né, desde direitos que passam pelo meio ambiente. A pandemia, por exemplo, a gente poderia estar incluindo aí nesse direito, direito à saúde pública, né, direito que as pessoas têm. Hoje em dia, você pode exigir que uma pessoa use máscara, por exemplo. Não é porque ela não quer. Não, não tem mais isso, né? É um direito que diz respeito a todos. Da mesma forma, o direito do consumidor, direitos coletivos. Então, essa seria a segunda onda que também teve muito a ver com a atuação do Ministério Público nessas causas que demandam aí direitos, né, difusos e de uma diversa gama de direitos. E a terceira onda que ficou conhecida como uma política de tratamento adequado de conflitos. E aqui vale lembrar que não se fala mais métodos alternativos de conflitos, porque não são mais alternativos, agora é a regra. Né? Então a gente está falando de meios adequados de soluções de conflitos. Algumas pessoas usam a expressão MASC. E nesse meios adequados nós temos aí a mediação, a conciliação e agora, por que não, a constelação. Então a parte chega, né, num tribunal, por exemplo, nas causas de família já é obrigatório ter uma sessão de mediação, a não ser que elas expressamente digam que não. Né? E só diferenciando um pouco mediação de conciliação, a conciliação seriam para causas mais circunstanciais, por exemplo, bater o carro, que a parte não tem envolvimento emocional, ela quer resolver uma questão pontual. O conciliador ele é mais proativo, ele pode propor soluções. Já o mediador não, o mediador vai passar por relações mais permanentes. Aí o foco da mediação não é o acordo, que nem na conciliação é. O foco da mediação vai ser o diálogo, vai ser retomar essa relação. Então, muitas vezes, ela é mais demorada, digamos que ela é mais suave, e ele fica mais, digamos assim, recuado, ele fica mais facilitando o diálogo. O Arash usa até uma expressão que o mediador ele é um catalisador, um facilitador, né, para poder resgatar essa relação que está muitas vezes esgarçada. E o advogado, tendo uma formação nesse sentido, ele pode ser um excelente mediador, ele pode fazer com que a causa nem precise chegar no Poder Judiciário, no próprio escritório de advocacia, ele vai estar ali realizando o direito e fazendo justiça. Lembrando aqui que justiça e direito também são, né, conceitos distintos. Então, em relação à questão do conflito, não é que quando a gente vê, né, as pessoas estudando isso, eles ficam como se assim, não vai ter mais decisão judicial? Claro que não. A decisão judicial muitas vezes é o único caminho. Você pega uma situação que esteja, né, a gente comentou situações de violência doméstica, a gente estava ontem comentando a questão do estupro corretivo. Então, tem situações que a sentença é o único caminho. Mas nós temos aí um judiciário abarrotado, você bem falou ontem, né, nós temos quase 100 milhões de processos tramitando na justiça, num país de 200 milhões de habitantes. Então, o judiciário está sobrecarregado. Aquilo que a gente puder resolver com diálogo, né, que seja dialogado, que seja aberto esse espaço de fala. O que não puder ser, aí sim a gente encaminha para essa questão da demanda. E a constelação surge, então, dentro dessa terceira onda renovatória do direito, como uma forma de estar olhando para o cerne do conflito, estar olhando para questões essenciais. A gente já trabalhou, você já participou de várias sessões aqui no Tribunal de Justiça, já acompanhou na Vara de Família do Bandeirante, né? A gente às vezes pega questão de inventário, né? Disputa de irmãos
pelo amor dos pais. Claro, fica um discutindo com o outro, que um cuidou mais do pai, o outro cuidou menos. Até a gente costuma usar uma expressão, né? Cadê a máquina de medir o amor? Cadê a máquina para a gente passar a régua, fazer a calculadora? Não tem. Então, se você fosse observar, inventaram seria uma conta simples, né? Eu sou contadora também. São 4 filhos, divide por 4. Por que eles estão brigando? Então, na verdade, a gente observa que muitas vezes a forma como a pessoa lida com o dinheiro tem a ver com a forma como ela lida com o afeto. Então, na parte, muitas vezes vem o processo, ele vem carregado de questões emocionais não resolvidas. Né? E chega no judiciário essa demanda, e se o operador do direito, seja ele um promotor, um juiz, um magistrado, defensor, advogado, não tiver esse olhar aí sim sistêmico, não tiver essa percepção mais ampliada, uma visualização maior desse conflito, ele pode primeiro incorrer em mais injustiça, ele pode às vezes não atender a parte, né? Então, veja, falar desse tema não é mimimi de gente que está falando, né? De ordens do amor, questões afetivas. Sim, todas as nossas relações são importantes. Então, hoje já é comprovado, né, até a escola de Harvard que trouxe essa questão da teoria dos jogos, que você muito bem colocou, né? A questão da espiral do conflito. Então, falar de o ser humano como um ser mais complexo, e aqui eu gosto muito do Kant, quando ele fala que o homem é feito de sensível, né, que seria o nosso coração, e inteligível, que é a nossa cabeça. Então não tem como dissociar. Da mesma forma que quando eu me relaciono com outra pessoa, é claro que vai ter o envolvimento, né? A gente vê nas relações de casal, você trabalha muito com situações de divórcio, união estável, disputa de guarda. A gente vê que muitas vezes, por exemplo, as crianças ficam numa situação de alienação parental que é prejudicial para o resto da vida. Então, se o operador do direito não deter esse conhecimento, ele fica, digamos assim, ele fica rendido junto com a parte, né? Eu gosto da expressão que eu falo, vai se cozinhar junto com a comida. Né? E às vezes ele se mistura naquele caso. Né? Então a constelação traz muito o pensamento sistêmico complexo, vê essas questões com um olhar mais ampliado, promover um diálogo dentro de um senso de realidade, daquilo que é possível, trazer a parte para esse olhar adulto e não o olhar da criança ferida. E para o operador do direito, praticando aí o que a gente chama de ordens da ajuda, ele não esgarçar todos os seus nervos e neurônios numa causa que muitas vezes ele vai se emaranhar junto com aquela causa, porque é uma questão emocional que às vezes passa por uma questão emocional dele. Né? Então, falar hoje de um bom atendimento, de ser um bom profissional e por que não ganhar um bom dinheiro, já que a gente vai estar fazendo um bom serviço, né? Eu acredito que a prosperidade vem como um resultado de um serviço bem feito, uma consequência de um trabalho bem elaborado. Então, quando você fala disso, você vai estar aliando a inteligência cognitiva, o conhecimento que a gente detém, mas também uma habilidade emocional e socioafetiva que pode sim ser ensinada. Né? A comunicação não violenta ela é ensinada, a gentileza ela é ensinada. Ninguém nasce gentil. Né? Os filósofos antigos já diziam, né? O homem é predador do homem. Eu gosto muito do Sartre, o inferno são os outros, eu sou maravilhoso. Então, assim, tudo isso são construções que a gente vai colocando ali já desde criança. Né? E para os adultos, na ESA, que maravilha, a gente ainda pode ensinar todas essas teorias e todas essas práticas que vão trazer essa advocacia de excelência. Adara, eu adorei. Só achei que você deu uma turbinada nas questões e nos conceitos. Maravilhoso, está tudo certo, é isso mesmo. O tempo é curto, já vamos aí quase para a meia hora final. Mas eu vou me permitir pedir a você para a gente tratar novamente de alguns temas muito importantes e práticos para aquele advogado que busca, nesse momento de pandemia, se reinventar. E aí dizer Uhum. que todos nós, os advogados que estão no início, os advogados que estão no meio e aqueles advogados até mais experientes, todos, a partir desse desafio que estamos vivendo, estão agora na mesma posição, tendo que se reinventar, tendo que passar a entender, passar a se adaptar ao novo normal.
a fazer live. E aí a gente pode dar o exemplo do novo normal como essa explosão de live. Outro dia eu fui fazer uma live que teve uma situação sui generis, engarrafamento de live. Engarrafamento de Todas live. as pessoas fazendo live no mesmo horário, que os mesmos efeitos de um engarrafamento de trânsito a gente observou na live. Quais foram? A lentidão na velocidade da transmissão de dados, quedas constantes do sinal e assim sucessivamente. Esse é o novo normal. Como também é novo normal as pessoas agora saírem de casa usando máscara, as pessoas agora trabalharem em home office. E esses novos hábitos são importantes de serem observados porque, a partir do que nós lemos na imprensa, nos jornais, o vírus ele vai ficar entre nós. Ele não vai embora, ele não vai terminar. Então, ele vai Uhum. passar da forma mais agressiva, vai ficar latente, mas vai continuar, como acontece com todos os vírus da família SARS, como a gripe, que todo ano a gente tem uma nova e todo ano tem uma vacina nova. E aí é interessante tratar da questão da crise, né? No diagrama chinês que trata, japonês que trata de crise, nós temos a palavra perigo e criatividade. O desenho da palavra perigo e criatividade. E aí, toda crise, podemos observar três sentidos, três caminhos. O primeiro é que ela vai passar. O segundo é que ela tem uma solução. E o terceiro que tem um aprendizado. O tempo de duração e a solução eu deixo para as autoridades sanitárias, para as autoridades governamentais. O ensinamento é de fazer valer a travessia, é de fazer valer esse momento que nós estamos passando. É não deixar que o medo habite nossos corações. É não permitir que o medo habite nossas casas. E fazer do momento um momento positivo. Porque toda experiência, ela sempre tem dois lados. Um positivo e um negativo. A forma como cada um se conecta com a experiência é que vai determinar como ela será. Eu escolho sempre ser feliz. Muito bom. Maravilha. Queria E, voltar aqui. Rodrigo, vamos convidar o pessoal, só lembrando que o Rodrigo é presidente da Comissão de Direito Sistêmico aqui de Brasília. Eu sou madrinha de bateria, eu falo que eu fico com a melhor parte, que é sorrir e acenar. Mas não, nós também fizemos grupos de estudo, né? Estudamos Foucault no ano passado, aquele livro Vigiar e Punir. Né? Nós estamos fazendo algumas proposições legislativas no intuito de incluir essas leis sistêmicas no nosso ordenamento jurídico. Então, estamos aí em parceria também com a Associação dos Consteladores, que está trabalhando e atuando nessa área. Inclusive, temos várias colegas que também estão aqui acompanhando, e nessa quarta, a Vanessa Kená, que é uma das membros da comissão, vai conduzir aí o estudo de um filme, não lembro o nome do filme, mas vai ter, e a comissão é uma comissão bem sistêmica, bem aberta, né? O Rodrigo conduziu isso num sentido muito bacana mesmo, de reinventar, né, um novo normal. Geralmente as comissões são restritas à advocacia, o que é para ser, é o status da casa, é o que a casa traz de mais importante, seria, e a ESA também, né, essa dedicação à formação dos advogados. Mas na Comissão de Direito Sistêmico a gente abre as portas para poder receber também novos colegas, e quem quiser se inscrever, ainda dá tempo para a reunião de quarta, venha participar da reunião conosco, né? E, Rodrigo, se quiser deixar aí o passo a passo para quem quiser se inscrever, que a gente vai estar sempre estudando temas referentes ao direito sistêmico. Inclusive, teve pedidos de outras comissões, né, no intuito de explicar o que é direito sistêmico, que foi até a primeira explicação que a gente fez aqui na live, que o direito sistêmico seria a aplicação desses princípios sistêmicos, do pensamento sistêmico complexo na atuação do direito, no atendimento das partes, na formação dos operadores do direito, não só dos advogados, como dos magistrados, dos servidores. Então, a comissão faz um trabalho muito bacana de, primeiro eu digo que é estudar
a gente tem esse grupo de estudo, a gente tem essa proposta de aprofundar no tema, de não ficar algo raso, né? E também fazendo um viés interdisciplinar. Então, nós temos sociólogos, nós temos psicólogos, advogados, prestadores de serviço, Ubers, tem vários amigos Ubers que estão lá com a gente, nos ajudando. Então, é uma proposta de estar trazendo esse tema da resolução de conflitos. Fala um pouquinho para a gente como é que é a inscrição na comissão, que você tão bem preside. Obrigado, Dara. Gratidão. A comissão ela vem exatamente atuar com base nos princípios sistêmicos. E o primeiro princípio sistêmico é do pertencimento. Nesse sentido, a nossa comissão ela não é fechada, exclusiva para advogados. Ela é inclusiva. Todos pertencem. Então, não é necessário, obrigatório, que você seja advogado. Independentemente da formação que você tiver, e mesmo que não tenha formação, o espaço é aberto, o espaço é para todos. Basta solicitar a inscrição a partir do site da OABDF na aba de comissões. Ou então me procurar diretamente e você fará, sim, parte da comissão e será muito bem-vindo. Todos são muito bem-vindos. Adara, eu queria retornar aqui ao ponto, e talvez um ponto bastante prático e objetivo da advocacia sistêmica, que você tratou rapidamente, que é não se cozinhar com a comida. E a questão do atendimento, do primeiro atendimento ao cliente ser um atendimento de adulto para adulto. Nós sabemos, principalmente na área que eu atuo, que é a área de família, que as pessoas chegam no escritório naturalmente fragilizadas, porque a questão de família é uma questão que envolve fatores emocionais muito importantes para todo mundo. A verdade é que nós não somos preparados para entender, para nos relacionarmos com as nossas próprias emoções. Então, as nossas emoções é um desafio muito grande entender as nossas próprias emoções. E aí, a outra coisa também que seria importante, de forma mais resumida, a gente falar, que seriam as emoções primárias, secundárias, os sentimentos primários, secundários. A diferença entre os dois e qual é a visão sistêmica da questão das emoções, que Bert trata também disso. Mas antes de te passar a palavra, lembrar também da questão do triângulo dramático de Karpman. E aqui eu estou fazendo várias referências, Adara, para que as pessoas que se interessarem pelo tema, possam fazer também as suas próprias pesquisas. Estamos no ambiente escolar, estamos no ambiente de formação acadêmica e é importante trazer essas referências, né? Então, o triângulo dramático de Karpman, ele diz que você pode ter 3 papéis: de vítima, de herói, de perseguidor. Toda vez que você está em um desses papéis, você sai do seu lugar de adulto e fica infantilizado. Então, tanto o cliente que chega, ele pode estar desempenhando um desses papéis. Habitualmente, ele vem na posição de vítima. E aí já temos a primeira armadilha, porque ele encontra um advogado que não tem esse conhecimento sistêmico e se coloca na posição de herói. E ao se colocar na posição de herói, o advogado sai do seu lugar de facilitador, de construir uma solução viável, de profissional, e se mistura com o problema trazido pelo cliente. E nessa posição ele já não pode mais ajudar. De forma muito rápida, muito prática, é dizer: aquele advogado que trata no seu escritório de uma questão de violência doméstica, a cliente sai do escritório e ele chega em casa e vai querer brigar com a sua esposa. Ele fica naquela energia, ele fica naquele papel de herói, ele fica naquele papel naquele papel infantilizado. E aí o triângulo dramático de Karpman, ele nos ensina a não jogar esse papel, a não ficar nesse papel. Porque tanto o cliente quanto o advogado, é importante que ambos estejam conscientes e na sua posição de adulto. O que é ser adulto? É ser detentor das suas próprias decisões, é assumir os seus erros e acertos. E é nesse sentido que ambos devem se colocar.
vou passar para você, Adara, para você falar sobre isso. É, Pode. só perguntaram aqui como que faz para inscrever na comissão e no grupo de estudo. Você falou, mas você pode repetir, por favor, que eles estão perguntando aqui a inscrição Lá na no, comissão e no grupo de estudo. no site da UABDF, você entra no site, inclusive na primeira página, ao final da primeira página, você já vai ter o endereço eletrônico para fazer parte na quarta-feira, agora, depois de amanhã, da nossa reunião, onde teremos pauta única, o papo sistêmico com a apresentação de um filme e, após o filme, a identificação dos princípios sistêmicos, do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio entre dar e receber, coordenado pela PENAR. Lá você vai ter o link de acesso à reunião. As pessoas que quiserem fazer parte da comissão, também a partir do site da UABDF, na aba Comissões, na janela Comissões, você entra e, a partir dali, você pode fazer a sua solicitação de inscrição. Outra forma é entrar diretamente em contato comigo a partir do WhatsApp, e aí você consegue também essa informação a partir do site da UAB. Nós estamos sempre recebendo as pessoas e sempre é importante aumentarmos esse quantitativo de pessoas nesse lindo movimento sistêmico. Aliás, eu aproveito para fazer aqui o destaque que hoje é uma realidade na nossa profissão as comissões de direito sistêmico. Hoje já estamos em mais de 180 lugares espalhados por esse nosso Brasil. Faço aqui um destaque à nossa primeira comissão de direito sistêmico, que foi criada pela doutora Eunice em Santa Catarina. Gratidão, doutora Eunice. Eu vou explicar um pouquinho o perseguidor, que o Léo perguntou, que você explicou o salvador e a vítima. Geralmente a parte procura a justiça querendo um salvador, né? Querendo que alguém pegue a causa dele e ele quer continuar na vítima, né? A culpa é toda do outro e eu estou sempre aqui sem olhar para a minha parte. Então, o direito sistêmico, principalmente nas relações de casal, ele fala muito de cada um assumir a sua parte, né? E cada um reconhecer aquilo que precisa ser visto em si primeiro, antes de apontar o dedo para o outro. Eu vou dar um exemplo que vocês nunca mais vão esquecer o que é, por exemplo, você entrar num perseguidor ou num persecutor, né, como é chamado aí pela teoria do Triângulo de Capperman, que vai ser inesquecível. Vou contar um estudo de caso para facilitar o nosso estudo. Né? Uma advogada me procurou querendo fazer uma supervisão porque ela estava com uma questão pessoal, ela era recém-separada, não estava ainda com aquilo confortável dentro dela, ela tinha muita dor, digamos assim, no coração, e ela ainda estava na fase da vingança, ela estava vingativa. E tudo ela queria dar o troco no ex-marido, né? A gente observa que isso é comum, né? Geralmente há algumas relações para encerrar, as pessoas precisam fazer movimentos que a gente chama de arregaçar, né, a relação, quando na verdade uma das coisas que o direito sistêmico ensina é sentirmos a dor dessa perda, sentirmos o término dessa relação, sem precisar fazer rupturas tão fortes. Mas enfim, ela estava naquele movimento de que ela estava querendo se vingar, ela não aceitava o término da relação, ela se sentia desrespeitada. Pronto. Como advogada, toda vez que ela ia atender, ela pediu para mim uma supervisão, porque ela também ela é consteladora, né? E ela recebia mulheres que estavam na mesma situação, que estavam passando por situação de divórcio litigioso e que estavam, assim como ela, nessa fase vingativa. Eu vou botar fase porque eu acredito muito no ser humano, eu não acredito que ninguém fica vingativo pro resto da vida, né? Acredito que é uma característica sombria de todos nós, que em algum momento nós vamos exercer, mas que a gente também pode deixar passar essa fase. Mas, enfim, voltando ao nosso estudo de caso. Então, toda mulher que entrava no escritório dela falava assim para ela: olha, eu acabei de me separar e eu quero esganar o meu ex-marido. E aí ela emendava: eu também. Eu também quero esganar seu ex-marido. Ou seja, o que ela estava fazendo ali? Se cozinhando com a comida, que é a expressão que a gente usa quando a gente vai estudar, quando ela feria as ordens da ajuda. Como aquela questão dela não estava bem resolvida, né, ela projetava toda essa raiva dela. Então, o homem apanhava duas vezes, da mulher
que veio buscar o divórcio litigioso, e dessa advogada que também estava em processo de divórcio litigioso e carregava a história dela para aquele sistema. Então, aqui, quando a gente estuda a teoria dos sistemas, o que a gente observa? Que há um emaranhamento. Então, você, como profissional, quando você sai daquilo que a gente chama de metaposição, o que é a metaposição? Eu percebo que eu percebo. Se ela tivesse na metaposição, que o Merleau-Ponty, que é um grande fenomenólogo que estuda essa questão, né, da observação e dos sistemas, ele chama de apercepção. Eu percebo que eu percebo. Se ela percebesse que ela está indo além do que como profissional ela poderia ir, ela poderia fazer uma revisão desse comportamento dela, dessa atitude dela, e levar essa cliente a falar, olha, tudo bem, você quer realmente se separar desse homem, né? Mas é importante observar quanto tempo, por exemplo, foi essa relação. Então é importante que, digamos que tenha filhos nessa relação. Essa relação parental tem que ser preservada, a relação conjugal termina, mas a relação parental não. Então, por amor aos filhos, cada um fica apenas com a sua parte. E ela, como advogada sistêmica, ela poderia conseguir observar que ela estava indo além da conta. Ela estava, aí nos nossos dizeres, se cozinhando com a comida. Então, o direito sistêmico também trabalha essa postura sistêmica, essa postura do advogado, quando ele vai além do que lhe é permitido, digamos, como profissional. E isso é um desgaste de energia para ele, isso é um desgaste de emoção, de tempo, né? E até como profissional mesmo. Ele não pode projetar a história dele na história do outro. E isso requer também, às vezes, um treino. Né? Eu vi aqui algumas pessoas comentando que às vezes sofriam com os casos. Né? Eu já vi gente que adoece quando vai atender uma pessoa. Né? Então, o direito sistêmico também vai passar por esse distanciamento. Não é uma distância de frio, de não se importar, não ter empatia com o outro. A gente chama de empatia sistêmica. Eu tenho empatia com o sistema do outro, com a história do outro, com aquilo que ela está passando. Mas essa é a história dela. E eu vou ajudar a construir com ela uma boa solução. E não me embaralhar junto com ela, né, nessa atuação e nessa história. Então, aqui seria um exemplo aí, complementando o que o Dr. Rodrigo trouxe do Triângulo de Caperman. Ali ela estava atuando como perseguidora, né? Ela procurava alguém para bater. Então, se a gente fica nesses vértices do triângulo muito polarizado, a gente, além de não ajudar, a gente ainda prejudica a pessoa que veio procurar uma ajuda e ainda se emaranha junto com a pessoa. Né? Eu falo assim, o preço é muito alto, não vale a pena. Muito bom. É isso aí. Aí a questão das emoções, né, Adara? As emoções primárias, as emoções secundárias. Isso também é outra técnica, é outro conhecimento importante para aquele que se coloca na posição de facilitador, de ajudador. E o advogado tem esse papel também. Quando ele... E agora, nesse momento que estamos vivendo, de coronavírus, a profissão do advogado, o advogado, enquanto pessoa responsável na sociedade por fazer a interlocução entre uma pessoa e outra pessoa, entre uma pessoa e o Estado, é importante que ele detenha esses conhecimentos. Talvez a oportunidade agora seja exatamente do advogado se capacitar com outras formas, com outras ferramentas, com outra visão em relação à sua própria atuação. Ele passar também a somar nas suas habilidades enquanto profissional do direito a psicologia. E aí poder aprender análise transacional de Eric Berne, que a gente falou do Karpman aqui, o Karpman é discípulo de Eric Berne, que foi o criador da análise transacional, que vem mesmo trazer esses conceitos das relações interpessoais e das reações entre elas. Isso é muito importante também para aquele advogado que busca ser colaborativo, ser mais humano, né? Porque a gente, no direito sistêmico como um todo,
A ideia é exatamente de ordenar, de trabalhar com essa visão ampliada de justiça humanizada, de justiça com atuação dentro dos princípios também do direito sistêmico, né, dos princípios codificados por Bert Hellinger, mas também da comunicação não violenta. Buscar construir uma sociedade sistemicamente equilibrada e, por isso mesmo, mais pacificada. Esse é o que a gente vive, esses tantos desafios, com essas polarizações na política, na vida, nas pessoas, que o coronavírus nos fez parar, né? Literalmente, ele nos fez parar para olhar para nós mesmos, para olhar para nossa família, para olhar para o próximo. É mesmo uma questão de exaltação quântica. Você olha para o passado, olha para o futuro para viver o presente. O que você quer ser agora? Como você quer sair desse momento que você está olhando para si mesmo, que você está mudando todos os seus hábitos? O direito sistêmico também ele pensa isso, e talvez por isso ele seja uma oportunidade para aqueles que buscam uma nova visão da profissão, para aqueles que entendem, para aqueles que compreendem, para aqueles que sentem, como eu senti, como você já sentiu, que essa forma de atuar, ela nos realiza, ela nos completa muito mais. Ela traz, antes de tudo, um olhar para nós mesmos. Porque para você poder ajudar o próximo, a partir da advocacia, a partir do direito, primeiro você tem que se curar. Primeiro você tem que estar no centro das suas emoções, no centro do seu viver, nessas relações, nessa teia da vida que nos conecta a tudo e a todos. E aí aquela ideia que o coronavírus nos traz de forma muito forte, muito real. O ar que você respira é o mesmo que o meu. Uma situação que aconteceu lá na China, lá em Wuhan, vem e está no mundo inteiro em pouco tempo, né? Então, essas conexões todas, essa realidade que transcende o olhar do indivíduo e vai até o todo, é muito legal, é muito bacana, e é a partir daí que o olhar sistêmico, a partir daí que o direito sistêmico também busca atuar, também busca colaborar, dar uma contribuição do direito para a sociedade, para a gente construir isso tudo e sair muito melhor do que a gente iniciou nesse desafio da pandemia. As oportunidades. Eu entendo que a advocacia ela vai se revelar, ela vai ser muito mais uma advocacia consultiva do que contenciosa. Em que sentido? As pessoas, os clientes, vão buscar os advogados antes mesmo do problema acontecer. Isso vai ser uma mudança de hábito. Hoje, a gente busca o médico para não ficar doente. Eu acredito que assim será também com a advocacia. O profissional do direito ele vai ser chamado a colaborar, a ajudar, a construir uma solução antes mesmo que o problema apareça. Daí porque a advocacia, como nós conhecemos, ela vai se alterar nesse futuro próximo. Já se alterou. E a prova disso é exatamente a realidade do movimento sistêmico, a realidade do direito sistêmico, no sentido de que o advogado vai estar muito mais próximo do seu cliente. O advogado vai estar muito mais perto de si mesmo, ele vai entender qual é o seu lugar no litígio, no sistema do litígio apresentado pelo cliente. Ele vai compreender que o advogado sistêmico é aquele que chega por último no litígio apresentado pelo cliente. E nessa posição, humildemente, de quem chega por último, é que ele vai olhar para aquele todo, vai olhar para o cliente e vai olhar para o que está atrás do cliente, que é a metaposição que você bem explicou, Adara. E com isso nós vamos poder fazer da advocacia uma advocacia mais humanizada. E vamos assim poder construir um mundo melhor.
talvez já chegando ao nosso final, sejam essas as palavras que eu gostaria de deixar. Lembrando aqui de uma frase e de uma palavra, antes de te passar a palavra para você encerrar, Adara. A frase vem da nossa ancestralidade africana, que ela diz assim: se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, vá em grupo. E a palavra é Ubuntu, também de origem africana, e significa sou quem sou, porque somos todos nós. Gratidão a você, Adara, pela oportunidade. Sempre uma pessoa muito que agrega, que tem um coração enorme e que não mede esforços para que esse nosso movimento sistêmico cresça cada vez mais. Gratidão à escola pela oportunidade, gratidão à Ordem dos Advogados do Brasil pelo espaço, gratidão à Caixa de Assistência, que sempre nos apoia. Gratidão a todos aqueles que estão nessa caminhada e todos aqueles que nos ouviram. Muito obrigado. Maravilha, eu acho que você encerrou com chave de ouro, doutor Rodrigo. O coronavírus, eu acredito que, claro que meus pêsames a todos aqueles que perderam pessoas queridas, né, com essa pandemia, mas acredito que ele traga uma grande lição de sistêmica, principalmente com a frase que você colocou: o ar que você respira é o ar que eu respiro. Então, agora é hora de trabalharmos esse princípio da solidariedade, esse princípio da dignidade da pessoa humana na prática e não somente nos códigos, né, esculpidos aí na Constituição. É hora de colocarmos em prática essa questão que eu acredito que passe pela questão dos direitos humanos, passe por uma questão de saúde pública. Então, eu também deixo aqui meu agradecimento a você, doutor Rodrigo, pelo convite, à ESA, aqui nas pessoas, né, do doutor Fabiano, do doutor Délio, né, um abraço enorme para a Célia, que eu estou vendo aqui que está nos ouvindo e que fez um trabalho lindo aí à frente da escola, trouxe cursos maravilhosos. Podemos pensar um curso de princípios sistêmicos para o exercício da advocacia vindo, né, pela ESA. Acho que seria uma grande contribuição para os advogados que querem se especializar, querem trabalhar e conhecerem um pouco essa questão do direito sistêmico. E reforço o convite para virem participar da Comissão de Direito Sistêmico, nas quais nós temos esse grupo de estudo. E se eu puder divulgar, Rodrigo, eu também estou com um grupo de estudo do livro Simetria Oculta do Amor, que é uma das obras de Bert Hellinger. A inscrição é no telefone 61 999 858481. É um grupo aberto, gratuito. A gente está só estudando essa obra do Bert, que fala das consciências, consciência individual, consciência coletiva, consciência universal, fala das leis sistêmicas, e a gente está fazendo um estudo bem profundo. Deixo então aqui minha admiração a você como pai, como bom esposo, como profissional, né, como amigo. Meus parabéns pela pessoa que você é. E reforço a frase do Ubuntu, que também significa, né, eu estou aqui por vocês. Então, eu e o Rodrigo levantamos aqui hoje, estamos aqui nesse Café com Letras, nesse bate-papo com todos vocês. Se sintam abraçados, se sintam aí acolhidos, sem máscara, já que a gente está à distância, né? E está trabalhando, está atuando com esse exercício da advocacia, para mim é um grande prazer e uma grande alegria. E vou lembrar você que está entrando aí nas redes, que diz que é recente no Instagram, não deixe de salvar essa live. Você clica direito nesse botão aí e salva no IGTV, salva no Stories do IGTV, para a gente poder assistir depois. Tá bom? E eu queria agradecer a participação do Léo também, que deu muito apoio aqui na live. Ele fez um comentário que o direito penal ia ficar para trás. Não acredito nisso, Léo. Eu acho que o direito penal também está passando por modificações profundas, passando por pensamentos sistêmicos. A gente vê aí, por exemplo, a justiça deixando de ser tão punitiva e agora sendo uma justiça mais restaurativa. Então, acredito em grandes movimentos que estão acontecendo. E isso tudo faz parte de todos nós, né? Então, um grande abraço, um dia abençoado e uma semana de luz aí para todo mundo. Um beijo aí também, Maria, o pessoal que nos assistiu, Alda, um grande beijo e gratidão, Rodrigo. Salva a live, viu? Gratidão, Adara. Gratidão a todos os amigos que participaram ao vivo aqui da nossa live. Eu vou agora tentar salvar. Você vai clicar em encerrar, depois vai ser
salvar. São três botõezinhos: encerrar, encerrar e Isso. salvar. Deixa comigo que vai dar certo.